Boa noite a todos de casa. Está começando mais um Sociedade Esportiva Panorama na Copa do Mundo. Esse que é o CEP na Copa, episódio 2. E eu queria falar o seguinte: ou eu deixei o gás ligado, ou esse cheiro que eu tô sentindo é de Hexa. Pode ser os dois, pode ser qualquer um dos dois. O que importa é que o Hexa está mais próximo do que nunca. Exatamente. Então, eu hoje começo dizendo boa noite para vocês e está começando um Sociedade Esportiva. Eu deixei o gás ligado. Eu deixei o gás ligado, sim. Tem certeza? Vou ter que. Calma. Dá uma olhada aí, dá uma olhada aí. Já volto aqui, calma aí. Eu queria começar, Diego, dizendo que eu tava com bastante saudade de vestir essa camisa da seleção e gritar pelo hexacampeonato. Mesmo que o querido adulto Ney, com a sua personalidade bastante esquisita, talvez até um pouco ruim mesmo, fazendo um grande esforço aí para tentar nos fazer torcer contra a seleção. Mas ele não conseguiu. E estamos juntíssimos aí na torcida por esse hexacampeonato. Pois é, Nathan, é muito feliz de estar podendo vestir a camisa da seleção sem alguém olhar feio para você na rua. Mas o Diego, a questão é que é bem interessante o que você falou, porque hoje em dia você usar a camisa da seleção é um perigo. Porque se você não tiver com ela num bar vendo um jogo, alguém segue um sério risco aí de alguém te levar num caminhão e você não voltar nunca mais para casa. Com certeza, Nathan. Agora é a hora de pensar na nossa seleção que venceu o primeiro jogo contra a Sérvia por 2-0. Exatamente, Diego, esse jogo ele foi bem tenso. Ele tava ali um 0-0 apreensivo, as pessoas ainda tentando entender aquele início de Copa do Mundo para a seleção brasileira. Cadê aquela seleção? Cadê a jogada? Até que aí, em algum momento, o Brasil provavelmente se lembrou que era contra a Sérvia e, de repente, deslanchou e abriu o placar e foi fazer gol pra caramba. E lembrando, Neymar, mesmo não jogando bem, contribuiu muito para o time ao levar muitas porradas, fazendo adversários se sentirem mais tranquilos e protegidos. É verdade, Diego, o Neymar, quando ele busca a responsabilidade de tomar surra no campo, ele chama toda aquela surra para ele. E os outros jogadores, eles podem circular tranquilamente. Agora, o primeiro gol da seleção foi um gol muito feio, né? Aquele bate-bate ali, chute do Vinícius Júnior, o goleiro rebatendo. Mas o segundo foi uma pintura do Richarlison. Que gol bonito, né, Nathan? O que faz que a média seja um gol mediano. É verdade, no caso, né, Diego, se você tem aí dois extremos, né? No caso aí você tem um gol feio, uma coisa muito ruim, uma coisa chata de ver, e um gol extremamente bonito, uma pintura, um gol de placa, você acaba que nessa matemática você fez aí um gol nota 4, um outro gol que foi nota 10, você tem ainda uma média de um gol nota 7 no final das contas. Então, nessa matemática toda aí do futebol, esse 2-0 que foi um gol feio e um gol bonito, serviu como um 1-0 médio. Pois é, Nathan. Como o Richarlison foi quem fez os dois gols, ele não se prejudicou nessa conta. Exatamente. Inclusive, falando do nosso querido Richarlison, o Richarlison ele é muito referido aí pelas pessoas como pombo. Então, inclusive, ele faz comemorações aí, imitando aí uma ave. E as pessoas não entenderam muito até que começaram a simplesmente aceitar que ele gosta de imitar aves. E a gente foi apurar essa informação para saber se tinha relações entre Richarlison e pombos. Pois é, Nathan. Os torcedores podem ficar bem tranquilos. Agora que essa pesquisa foi feita, que não há nenhuma relação biológica entre Richarlison e os pombos verdadeiros. Perfeito. O problema desse jogo Brasil e Sérvia 2-0, assim, tivemos aí uma atuação depois no segundo tempo, depois que os gols saíram, muito boa do Brasil. Só que tivemos duas notícias ruins, que foram as lesões do Neymar e do Danilo, lateral Danilo, que disseram para as pessoas ali, para o Tite, que ele era lateral. Provavelmente viram ele trabalhando ali numa área de TI de uma empresa, e aí falaram que ele era lateral direito. E aí o Tite foi lá e convocou, não sei porquê. E aí o nosso querido Danilo e o Neymar, infelizmente, se lesionaram. Tiveram entorses aí no tornozelo e estão fora da fase de grupos ou podendo até estar fora da Copa, o que é preocupante. E o que faz o torcedor da seleção ficar preocupado, bastante preocupado. Mas, por outro lado, faz as pessoas que odeiam o ser humano Neymar ficarem bastante felizes.
Pois é, Nathan, não são poucas as pessoas que odeiam o ser humano adulto Ney. Exatamente, o Diego. O Neymar, ele no passado, quando ele começou, ele era apenas um menino babaca. Hoje ele cresceu, amadureceu e tornou-se um adulto que lembra um menino babaca. O que é uma coisa completamente diferente. De qualquer forma, a gente torce para o Neymar se recuperar o quanto antes. Perfeito. A gente sempre vai torcer pro bem da nossa seleção. Só que o problema disso, Diego, é de torcer pelo bem, é que nas redes sociais, algumas pessoas torceram pelo mal. As pessoas comemoraram. E elas foram completamente repreendidas por desejarem mal a ele. Por que, que querem calar o sentimento de desejar mal? Onde foi que surgiu isso? Agora eu não posso desejar mal. Não foi o meu desejo do mal pro Neymar que lesionou o Neymar. Foi o jogador da série. Ou ele sozinho. Se a gente torcer para ele ficar bem, ele vai continuar mal do mesmo jeito. Então não tem por que se calar. Mas querem proibir, o Diego, querem proibir as pessoas de desejarem mal para as outras nas redes sociais. Você hoje você não pode desejar mal. Você não pode ter um país que você dá um tiro na cabeça de quem você não gosta. Você não pode jogar num time e apostar contra o próprio time, que agora fala que é crime. Você não pode mais nada. Tem que segurar a mão de todo mundo agora, vai ser isso. O importante é que o Catar é um exemplo a ser seguido. Exatamente, o Catar que as pessoas deviam aprender mais com o país sede. No Catar, ô Diego, não tem reclamação no Twitter. Lá, se você inventa de beber cerveja no estádio, você leva um tiro na cabeça. Mas vamos aqui analisar os outros jogos que tivemos aí da nossa querida Copa do Mundo. Eu queria pedir a sua análise, Diego, de Uruguai 0, Coreia do Sul 0. Nathan, esse jogo foi bastante equilibrado, mas o que me chama mais atenção é que a Coreia, mais uma vez, mostrou o seu melhor em Copas do Mundo, que é não fazer nada, né, Nathan? Exatamente. E o Uruguai, por outro lado, Diego, ele me surpreende bastante que ele tem a mesma seleção há 30 anos. 30 anos já com a mesma seleção. Se você vê ali o Cavani, o Soares, aquela galera toda ali já estava em 92, já estava na seleção do Uruguai. Pois é, Nathan, mais uma vez o Uruguai não colocou o Arrascaeta. Ele foi para ser uma ótima opção no banco e continua sendo uma ótima opção no banco. Perfeito, Diego. O Arrascaeta, ele cumpriu seu papel. O Flamengo, nessa Copa do Mundo, cedeu excelentes jogadores para essa Copa para esquentar banco como ninguém. Você vê aí o Arrascaeta, o Pedro, o Everton Ribeiro. Eles são os melhores jogadores para poder sentar no banco de reserva. O Flamengo não tem time no Brasil que ceda mais jogadores bons para ficar na reserva do Flamengo. Tá de parabéns, Flamengo. Agora vamos falar sobre Portugal 3 e Gana 2. Cara, o Cristiano Ronaldo fez a história ao ser o único jogador de futebol masculino a fazer gols em 5 Copas do Mundo. Só Marta tinha feito isso. Mas, Nathan, tem um ponto muito interessante que isso não virou uma notícia tão grande quanto o fato dele ter feito um lanchinho dentro de campo. Na verdade, Diego, isso é bem colocado por você, porque as pessoas acho que não se atentaram muito, que no meio do jogo ali contra a Gana, o Cristiano tirou da própria cueca, que é ali um setor que é muito fácil acesso para o jogador, acho que é Com perfeitamente certeza. plausível. Ele tirou uma coisa que parecia um lanche, não sabe se é um biscoito, se é uma barrinha de cereal, se é um remédio. Enfim, o que sabe é que ele tirou um elemento ali para se alimentar no meio do jogo. E o que eu acho perfeitamente normal, porque o jogador, por exemplo, ele não tem como carregar uma lancheira. Deveria. Que aí seria muito legal cada jogador trazer sua lancheira. Uma lancheira do Batman, uma lancheira do Ben 10. Ia ser um show de lancheira. Mas o jogador não pode. A FIFA não tem essa visão ainda. Não chegou ainda nesse nível. Infelizmente, é um atraso. Então o que o jogador faz? Ele esconde ali o seu lanche ou o seu doping na cueca. Que é perfeitamente Bem na plausível. fenda. Exatamente, bem ali no meio. O Cristiano, o Diego, você tocou muito bem nessa questão de fazer. O único jogador até hoje que fez gols em 5 Copas do Mundo, mas só quem tinha feito isso seria a Marta, é bem lembrado. E o Cristiano, uma coisa que me chama a atenção é que ele pode ir para muito mais Copas ainda. Quem tá garantindo que essa vai ser a última Copa dele? Porque ele vai continuar com aquele físico dele de 20 anos de idade, até quando ele tiver 62. Ele vai ter 62 anos, 70 anos, vai estar fazendo palavra cruzada, vai estar xingando a garotada que passa no prédio e vai estar com aquele abdômen trincado bonito dele. Então ele vai se olhar no telão e fazer gol de pênalti. Até a consciência dele dizer chega.
E você sabe que a consciência do Cristiano Ronaldo ela é robótica. Então, para ela dizer chega, vai demorar muito tempo. Ele pode, inclusive, o Diego, de tanto gol de pênalti que ele faz, fazer 1.000 gols só de pênalti. Porque o pessoal quer que ele faça 1.000 gols, que ele chega a 1.000 gols. De pênalti ele pode chegar a 1.000 gols facilmente. Nathan, o jogo foi muito tenso. Portugal abriu o placar, Gana empatou, Portugal voltou a ganhar e ampliou. Gana chegou perto e depois mostrou que o segundo gol de Gana não valeu de nada. Exatamente. Esse é um ponto interessante para a galera de casa que estiver acompanhando entender sobre o esforço. Porque você tem um esforço para você ter o resultado e você tem um esforço que não te faz ter nada. Então você fazer um gol e quase empatar não vale de nada no final, porque você quase empatou. E o cara de Gana ali, ele fez o segundo gol, ali aos 88 minutos, deu uma grande expectativa, comemorou, provocando o Cristiano Ronaldo, fazendo a mesma dele, e depois ele perdeu o jogo. Então não valeu de nada o esforço dele. Ele poderia ter ficado em casa e evitado, mas ele quis fazer o segundo gol para perder, o que não faz sentido nenhum. Queria falar agora, Diego, sobre o jogo Qatar 1, Senegal 3. O Qatar, o Diego, é o país sede da Copa do Mundo. Esse país exemplar ali que respeita a diversidade. E ele respeita a diversidade como ninguém, porque ele simplesmente mata todo mundo. Ele não exclui você. Se você é negro, se você é branco, se você é mulher, se você é gay. Mais ainda se você for gay. Ou seja, é uma diversidade do bem. Porque ele prioriza as minorias para assassiná-los completamente. Então o Qatar, ele volta a fazer um feito que nunca não acontecia desde 2010, que era o país sede, o primeiro eliminado do país sede. E poder assistir o resto da Copa ali mesmo dentro de casa. Olha só que maravilha, Diego. Pois é, Nathan, nada melhor de assistir a Copa de dentro do campo e depois só relaxar e colocar na Globo do Catar. Imagina aí a Globo do Catar, que deve ser aí o Galvão Bueno do Catar, narrando os jogos ali, falhando, pegando ali um Neymar do Catar para ficar apaixonado, um Richarlison do Catar ali. Inclusive, E talvez, falar das novelas do Catar. lembrando que o Catar foi eliminado, pois perdeu. E porque o Equador e Holanda empataram por 1-1. Verdade, teve a seguir teve o jogo Equador e Holanda. E não tem muita coisa para falar desse jogo. A Holanda fez aí uma coisa que a Holanda gosta de fazer, que é se apresentar muito bem e depois simplesmente decepcionar todo o país. E nessa decepção, o Equador aproveitou e empatou o jogo. E isso fez com que o Qatar ele se desclassificasse. Mas uma coisa que é interessante, Diego, você sabia que o Equador ele tem uma média de tamanho de pênis muito alta? Infelizmente, isso não é critério de desempate. Pois é, Diego. Falta mais uma vez. Alô, FIFA. Cadê o sentimento de juventude? O sentimento moleque, a atualidade, o senso de atualidade. O país, quando tem esse tipo de característica marcante, que é de ter uma média de pênis alto, você precisa colocar isso como um critério de desempate de qualquer esporte. Então, Diego, esse foi o CEP na Copa número 2, o segundo CEP na Copa. A gente vai fazendo aí todos os jogos do Brasil que tiver e alguns jogos perdidos aí que a gente achar uma coisa relevante para comentar. E vai ter ainda convidado. A gente falou que ia ter e vai ter. A gente está Vai ainda ter. negociando aí com uma emissora para liberar o convidado. Ele é um convidado milionário, então ele teve que ser ocupado, mas ele vai estar presente aqui Em breve, em em breve. breve, muito em breve. Então, muito obrigado a você que viu esse episódio, acompanhou aqui até o final, esse vídeo que não te dá absolutamente nada de proveito nesse seu dia, mas faz a gente muito feliz de nos dar uma visualização, liberando aquela dopamina no nosso cérebro que rapidamente morre. Obrigado a você e uma boa noite. Obrigado a todos e uma boa noite.